Bem-vindo ao meu canal. Nosso tópico de hoje é Friedrich Nietzsche, como encontrar a si mesmo, existencialismo. Uma das perguntas mais importantes de nossas vidas, de nossa história de criatividade humana, de filosofia é como podemos nos encontrar, como definimos nossos valores e como, finalmente, podemos encontrar sentido em nossas vidas. Para responder a tais perguntas, mergulhamos profundamente na filosofia de Friedrich Nietzsche, que é um dos maiores pensadores de todos os tempos e um precursor do existencialismo. Ele era famosamente conhecido por suas ideias não convencionais sobre moralidade e religião e, apesar de seu trabalho controverso, provou ser um pensador muito profundo, mostrando grandes percepções sobre a verdadeira natureza da psicologia humana, escrevendo orientações relacionadas a como os indivíduos podem moldar seu futuro, assumindo a responsabilidade por quem são. Nietzsche escreveu vários livros, e seus ensinamentos moldaram a vida de muitas pessoas, de psicólogos a poetas, dançarinos a revolucionários sociais. Segundo Nietzsche, encontrar-se é um dos empreendimentos mais fundamentais de sua vida e aqui estão 4 passos, inspirados na filosofia de Friedrich Nietzsche, que você pode seguir para ajudá-lo a se aproximar de encontrar a si mesmo e se tornar quem você realmente quer ser. 1. Não siga a mentalidade do rebanho. Nietzsche diz: o que chamamos de valores universais, o que chamamos de verdade, sempre foram apenas as expressões pessoais daqueles que as promoveram. Nietzsche acreditava que um código social rígido cria o que ele chamou de mentalidade de rebanho. Como um rebanho de animais, uma mentalidade de rebanho visa a uniformidade, ao conforto e à preservação de sua população. Da mesma forma, o código moral da sociedade foi fabricado por indivíduos e, depois imposto a outras pessoas para que a sociedade pudesse ter controle sobre o comportamento humano. Embora isso possa nos proteger de certos comportamentos humanos extremos, também limita nossa individualidade e criatividade. Não só isso, mas o julgamento dogmático estrito do comportamento humano pode até tornar alguns indivíduos mais rebeldes, resultando em atitudes e, ainda pior, ações extremamente antissociais. Se esses limites e regras ditatoriais se tornarem tirânicos e razoavelmente duros, a resposta rebelde pode ser frequentemente igualmente dura. Se o código moral da sociedade for flexível o suficiente, então as pessoas que têm pontos de vista opostos não precisam ser particularmente fortes para fazer a mudança que desejam ver no mundo. Na vida real, na maioria das vezes, é o caso de a moralidade ser pregada de uma forma muito estrita. Não é apenas a maneira como as estruturas sociais, religiosas e educacionais a apresentam. É também a atitude da maioria das pessoas, que não querem se destacar do grupo, por medo de serem rejeitadas. Portanto, toda pessoa que se destaca demais, segundo os representantes desses grupos, é alguém que parece aterrorizante e perigoso. É um fato bem conhecido que as pessoas têm medo do desconhecido e isso é perfeitamente espelhado nesta dinâmica. Isso pode ser visto em nossas vidas cotidianas. Seja na Idade Média ou no mundo moderno, essa dinâmica está sempre presente. Seja Galileu sendo morto por pensar fora da caixa, ou na escola quando seus colegas ridicularizaram você ou algum outro aluno por ser diferente e se destacar, tudo é feito do mesmo pano. O rebanho é composto de pessoas que amputaram seus sonhos e objetivos criativos e se sentem inseguras e até ameaçadas por todos que exibem essas qualidades. Essas pessoas têm medo de mudanças, medo de admitir para si mesmas que parte
do seu potencial não foi totalmente realizado. Embora essa realização seja assustadora, uma pessoa individualista e motivada não deve se deixar arrastar pelos erros de outras pessoas na vida. Em vez disso, você precisa seguir o seu próprio caminho, deixar o rebanho para trás e então brilhar tão intensamente que não pode ser ignorado. Você pode começar questionando e silenciando essas vozes negativas que você interiorizou quando era jovem. Seja um pai, um professor severo, um parceiro narcisista, não importa. Quem quer que tenha lhe dito que você não pode fazer coisas que gostaria, provavelmente disse isso porque tinha medo do seu sucesso, porque isso exporia tudo o que é ruim sobre eles. Portanto, eles queriam limitar sua individualidade e puxá-lo de volta para o rebanho. Além disso, ser determinado e corajoso ajuda você a suportar o medo de sair da sua zona de conforto, já que isso é uma parte integral de se tornar quem você realmente é. 2. Aceite a dificuldade da autodescoberta. Nas palavras de Nietzsche, nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de ser dono de si mesmo. Nossa reação instintiva e intuitiva é evitar toda a dor e sofrimento. A tecnologia e a facilidade de alcançar tudo nos tornou ingratos e nos esquecemos que o sofrimento é uma parte integral da vida. No entanto, de acordo com Nietzsche, é somente quando estamos dispostos a enfrentar os desafios da vida que estamos crescendo espiritualmente. Em 1873, quando tinha 29 anos, Nietzsche abordou esta questão fundamental de como nos encontramos em um belo ensaio intitulado Schopenhauer como Educador. Neste ensaio, ele argumentou que, se alguém deseja ser alguém nesta vida, maximizar seu potencial, precisa tomar o caminho difícil, que muitas vezes leva ao isolamento. Ser um solitário não é fácil, mas este é um dos preços que alguém deve pagar pelo privilégio de ser dono de si mesmo. Para evitar ser dominado pela tribo, você deve se afastar dos outros. Precisa lutar para ser livre e isso pode levar a sérias dificuldades na sua vida. Você deve recusar o caminho fácil e deve decidir embarcar na busca pela sua liberdade de ser você mesmo, não importa o quão assustador isso possa ser. Ser livre também significa ser livre de todas as necessidades fisiológicas e psicológicas. Em outras palavras, não deixar que elas o controlem, mas que você as controle. Por exemplo, sempre que sentir um impulso emocional para fazer algo, como reclamar para alguém de uma maneira muito apaixonada, você deve tentar primeiro se conscientizar desse impulso e então decidir se deve agir ou não. A filosofia de Nietzsche neste ponto é de alguma forma semelhante à de muitos gurus motivacionais modernos e líderes de pensamento ou má. A semelhança é apenas superficial. Se os gurus motivacionais focam no autodesenvolvimento principalmente para alcançar o sucesso mundano e uma vida realizada em um nível material e relacional, Nietzsche vai mais fundo. Para ele, a luta é uma luta interior, a luta é para se encontrar e essa busca é uma busca muito mais difícil, exigindo um tipo muito diferente de sacrifício. Por exemplo, se um guru motivacional ensina você a ser mais confiante para se tornar popular e atrair investidores para o seu negócio, Nietzsche ensina você a analisar primeiro a raiz primária do seu desejo de ser confiante e, geralmente, você descobrirá que é apenas o desejo de impressionar outras pessoas, como seus entes queridos e amigos, ou para provar um ponto sobre si mesmo para a sociedade em geral. Uma simples análise pode fazer você desistir desse desejo e focar mais no que realmente importa na sua vida, em questões muito mais profundas, como a autodescoberta. E esse empreendimento pode torná-lo um solitário. Não aceitar comprometer-se pode muito bem colocá-lo em conflito com muitas pessoas.
Isso significa mudar seu estilo de vida, significa desistir de amizades ou outros tipos de relacionamentos, olhar profundamente para seus medos, analisar suas emoções mais profundas, sua escuridão e se elevar acima delas. Você tem que quebrar as correntes da opinião e do medo. Nietzsche nos encoraja a desafiar nossos próprios demônios, mas você não deve expulsá-los, pois, além deles, há um significado profundo que você deve tentar entender. Você precisa sair por aí no mundo, fazer coisas, experimentar diferentes tentações, mas estar sempre presente com toda a sua consciência e, no final, emergir como um indivíduo com uma força de caráter distinta e uma natureza interna muito mais rica. Se você não sair e experimentar a vida em primeira mão em um estado totalmente consciente, você não pode afirmar que viveu sua vida. Até onde você pode ir depende de quanto você está disposto a pagar por isso. Para alcançar o estado de autopropriedade e evitar passar pela vida de uma maneira sem sentido, sem direção, você deve aprender a encontrar seu gênio interior. Para entrar em contato com seu gênio interior, você deve seguir um caminho que ninguém trilhou antes, pois você é único e ninguém pode trilhar esse caminho em seu lugar. Encontrar-se é encontrar sua singularidade, aquele conjunto único de valores e coisas que você realmente ama e que representam você. 3. Diga sim ao que lhe dá significado. Para citar Nietzsche, quem tem um porquê, pode suportar quase qualquer como. A filosofia de Nietzsche propõe que digamos sim ao que nos dá significado em nossas próprias vidas, as coisas que valorizamos pessoalmente. Em épocas passadas, o significado de tudo era assegurado por Deus. No entanto, de acordo com Nietzsche, em uma sociedade cada vez mais secular e científica, não se pode mais recorrer à religião para encontrar significado. Ele achou isso preocupante, pois a pessoa típica seria levada ao niilismo, significando apatia geral e uma relutância em encontrar significado na vida, sem ajuda. Então, ele nos oferece 3 soluções que nós, como indivíduos, podemos tentar usar para encontrar significado em nossas vidas. Sua primeira sugestão foi substituir a religião pela filosofia, arte, música, literatura, teatro e outras partes das humanidades, para fornecer benefícios semelhantes. As humanidades nos oferecem a capacidade de contextualizar nossos sofrimentos, nossos esforços e uma chance de ver nossas vidas não tão diferentes daquelas ao nosso redor. Elas podem oferecer insights sobre como podemos abordar problemas que todos devemos enfrentar. No entanto, é importante que as vejamos como uma ferramenta para viver e não apenas como um estudo acadêmico, lendo história não apenas pelos fatos, mas pelo que esses fatos nos dizem, vendo-os como uma maneira de edificar a si mesmo, ou assistindo a peças trágicas para ver e compreender a beleza em eventos tristes, não apenas o entretenimento. Se as humanidades não lhe interessam, Nietzsche sugere uma segunda opção de se tornar um Ubermensch. O Ubermensch é um super-humano que cria seu próprio significado e valores sem referência a influências externas. Tal indivíduo pode superar o problema do significado da vida simplesmente inventando seu próprio significado e assumindo total responsabilidade por ele. Segundo Nietzsche, apenas alguns homens chegaram perto de ser um Ubermensch, e eles foram Júlio César, Napoleão Bonaparte, Buda e Goethe. Para nós, humanos, podemos esperar encontrar algum significado olhando para dentro e avaliando o que realmente valorizamos e o que dizemos gostar porque a sociedade nos diz para fazer isso. Nietzsche vê a evolução psicológica da humanidade como uma história em constante avanço, e na qual devemos participar. Se tornar um super-humano não é algo que você valoriza, então Nietzsche sugere outro método para encontrar significado, que é amar sua vida, não importa o que ela tenha.
Amor fati, o amor pelo destino, é uma das ideias mais interessantes de Nietzsche, uma que pode nos oferecer muito consolo quando mais precisamos. Amar o seu destino é saber que tudo que aconteceu em sua vida, o bom, o ruim e, de fato, o feio, contribuiu para quem você é e o que está fazendo neste exato momento. Tentar criar a si mesmo levará a alguns fracassos, mas abraçar esses fracassos ao lado de seus sucessos pode ajudar a reacender o amor pela vida e pode ajudá-lo a ver o significado dela, mesmo nos piores momentos. 4. Encontre seus verdadeiros valores. Nietzsche nos pergunta, e se um dia ou uma noite um demônio te seguir até a sua solidão mais solitária e disser, esta vida que você agora vive e viveu, você terá que viver mais uma vez e inúmeras vezes mais. Você não se jogaria no chão e rangeria os dentes, e amaldiçoaria o demônio que falou assim? Nietzsche acreditava que precisamos criar nossos próprios valores para levantar o peso maior. O peso maior é uma situação metafórica apresentada por Nietzsche, que representa o sentimento que o esmaga ao repetir os erros do passado, por causa dos valores não avaliados que você adota do seu rebanho. O objetivo deste conceito é fazer você se perguntar: o que você está fazendo é realmente significativo, ou você está apenas agindo de acordo com o que seu rebanho acha certo? Se você acha que as coisas que está fazendo valem a pena repetir eternamente, você pode ter certeza de que está completamente individualizado, terá coragem e força suficientes para levantar o peso maior. Se você não acha que a maneira como tem vivido vale a pena repetir inúmeras vezes, provavelmente, você não formou seus próprios valores e ainda é escravo da sua sociedade e, pior ainda, de si mesmo. Se você se encontra repetindo os mesmos erros, de sempre se sente esmagado, provavelmente, você não reavaliou a moral imposta a você pelo seu rebanho. Portanto, você ainda não é um indivíduo totalmente desenvolvido. Uma vez que você reavalie seu panorama moral, então, o peso maior pode ser levantado. Quantas vezes você se encontrou fazendo vista grossa para alguém manipulando você, só porque não queria confrontar a pessoa? Ou quantas vezes você já ouviu seu amigo, ou você mesmo dizendo estou com a mesma pessoa e com os mesmos problemas? Se você fosse você mesmo, com seu próprio conjunto de moralidades, não se encontraria permanecendo em relacionamentos tóxicos só porque é a coisa certa a fazer. Você saberia que isso é apenas você tentando ser uma boa pessoa pelos padrões da sociedade, e isso não vale a pena. Nietzsche sugere que, em cada pequena coisa pergunte a si mesmo, você deseja isso mais uma vez e inúmeras vezes? Se a resposta for não, então você precisa mudar a si mesmo e reavaliar seus valores. Então e somente então o peso pode ser levantado. O verdadeiro bem está além das definições padrão de bem e mal. A maioria de nós vive nossas vidas em nossa própria prisão autoimposta. Nossas celas de prisão são insípidas, pré-subscritas por crenças sociais que cativam a selvageria e o individualismo do espírito humano. Muitos de nós nos submetemos ao conforto dessa gaiola. Nietzsche reconheceu que podemos escapar do nosso recinto de crenças forçadas e nos despertar para o que valorizamos pessoalmente. Para se libertar e criar seus próprios valores e significado na vida, você tem que passar por essa transformação, você tem que passar por essa fase rebelde. Você precisa ter a coragem de quebrar as cadeias da tradição, da religião, da sociedade e talvez até tenha que se distanciar de várias pessoas em sua vida. Não precisa ser uma reação violenta e repentina, pode e deve ser uma reação inteligente, calma, mas definitiva. Você pode começar fazendo uma lista de tudo e todos que você acha que limitam sua liberdade de ser você mesmo.
pode ser uma regra não escrita. Infeliz em seu local de trabalho, pode ser seu cônjuge que sempre tenta controlar e corrigir seu comportamento. Ou podem ser seus amigos ou pais que o criticam quando você se comporta de uma maneira particular. Depois de fazer isso, tente pensar em estratégias possíveis de como mudar essa situação. Talvez você possa ter uma discussão com seu cônjuge na qual pode falar sobre o assunto. Talvez converse com seus colegas ou supervisores em uma reunião no trabalho sobre os problemas que está enfrentando, como isso te afeta e como você gostaria que mudasse. Ou você poderia encontrar novos amigos que podem apreciar você melhor. Quando você se sentir dominado pelo maior peso, você não precisa esconder suas aspirações, mas sim precisa sair de sua prisão autoimposta baseada no rebanho e perseguir os sonhos que dão significado à sua vida. Se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de conferir o completo para meu canal e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.